Agora vamos para a matéria, gabinete de votação, Instituto de Pesquisa, né, Bolsonaro recebeu o voto último na última hora, disse o Datafolha. Vamos lá, roda aí a matéria para a gente entender. Os resultados do primeiro turno das eleições presidenciáveis mostram que os principais institutos de pesquisa do Brasil indicaram corretamente as tendências importantes que se confirmaram ao longo da disputa. Ao mesmo tempo, algumas movimentações de última hora foram captadas pelos institutos. Datafolha e IPEC apontaram Luiz Inácio Lula da Silva do PT na liderança e Jair Bolsonaro do PL em segundo lugar. Ambos muito à frente do segundo grupo, formado por Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT. Os institutos indicaram uma probabilidade importante de haver segundo turno na corrida para o Planalto, o que de fato ocorreu. Segundo o Datafolha, Lula tinha 50% de acordo com o IPEC, alcançava 51%. A margem de erro era de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-presidente passou para o segundo turno com 48,4%. A diferença entre os números da pesquisa e os da votação, em que a maior ou menor grau acontece em todas as eleições, tem sido usada como um pretexto para o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores atacarem os institutos, com o objetivo de coibir sua atuação e a divulgação de informações. Muito bem, Zezinho, e aí? Esse voto útil aí, que é o que você estava falando agora há pouco. Olha, tá aí o senador Amira, aqui no primeiro turno, diz, olha, por várias vezes, por várias falas dele, o senador falou, olha, a eleição vai acontecer no primeiro turno por causa do voto útil do Ciro e da Tebet. O voto útil, agora, o segundo o Datafolha, foi o que você falou, senador, aqui. Não, eu não neguei, eu não nego. Aí quer dizer que o voto útil só vai para um lado, não vai para outro. Olha como os institutos de pesquisa aqui estão desmoralizados no Brasil, de maneira que perdeu a credibilidade. Aí quer dizer, ela está dizendo que o voto útil foi para Bolsonaro. E o voto útil... Buiú, para de ficar aqui nos bastidores querendo jogar para a plateia, Buiú. Na sua fala, você pega e faça uma exposição, porque é vergonhoso. O voto útil foi para quem, então? Não existiu esse voto útil. Na verdade, as pessoas votou. Esse negócio de dizer que teve o voto útil. Então, se tivesse o voto útil, a Simone e o Ciro não tinham a votação baixa. As pessoas que, já que tem o viés que vocês tanto falam da Simone e do Ciro ser da ala da esquerda, esse voto migraria para Lula. Não migraria para a coisa. Então, quer dizer que o voto... Não. Meu Deus do céu, é muita ginástica mental mesmo, Will. O telespectador tem razão. Você faz ginástica mental para tentar explicar o inexplicável. Tu votou em quem? Eu não preciso, Will, declarar voto. Então tá. Eu comento aqui o programa. Quando eu declaro voto, eu prejudico o debate. Aí eu começo a prejudicar aqui o debate. O debate é o seguinte, é a gente colocar os pontos e ter compromisso com os fatos. A gente, opinião eu tenho, você tem. Eu não sou torcedor, Buiu. Você é torcedor, você torce. Então é diferente. Então o que eu quero te dizer aqui hoje é que o Datafolha errou 17, 15 pontos e é vergonhoso. Agora, vim com essa explicação. O Datafolha errou no Lula? Por favor, Buiu. Essa explicação fajuta que eles estão falando que o voto útil foi para Bolsonaro. Por que ele não fez essa previsão lá, já que ele está entrevistando, que esse voto útil poderia ir para Bolsonaro? Agora, depois... Mas como que ninguém ia saber, rapaz? Então tá bom, meu. Dá licença, eu acho que antes eu fiquei Vamos lá, sem fala, agora para não perder o raciocínio, sua vez. Pode ir. À la recherche de temps perdu. Então, eu acho o seguinte, essa questão... Eu já falei que eu vejo que o voto útil foi extraído, aspirado do Ciro. A Simone não. A Simone vem não crescendo. E tanto é que ela chegou a 5%. E era o que a pesquisa falava. Era o que se falava. Então, quer Quem dizer, desidratou foi o Ciro, e aí, que tinha por 8. que eu falo? Porque o Ciro já é um candidato de várias eleições. Então, ele já tinha eleitores e que começaram a esvaziar, quer dizer, cansaram do Ciro. É aí que eu analiso desta forma,
que a Simone conseguiu manter aqueles eleitores que são aficionados dela, que estão ligados nela, que realmente tem ela como uma líder, que desponta a nível nacional. Então, veja a situação. Ela não houve a migração dos votos úteis. Ela cresceu dentro aqueles eleitores com convicção absoluta que ela era o melhor. Ponto. Agora, já do Bolsonaro, era, vamos dizer assim, chego cansado de todas as estradas, né, com a poeira no terno e tinha que sacudir, e sacudiu. Aí, para onde vai, Zezinho? Eu acho que a personalidade do Bolsonaro, ela é, e ontem eu falei aqui, ela é muito parecida com a personalidade do Ciro. Mas o senhor falou, fez uma previsão, o senhor errou. O senhor falou que o voto útil ia para Lula, ia matar. Eu errei. E assim como o Datafolha. Não, eu acho que isso errar. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém, quando faz uma previsão, quer dizer, eu não imaginava pelas posições, mas o Ciro foi um crítico tenaz, né, do Lula. Ele realmente foi agressivo. A primeira pergunta que o Lula fez no debate para o Ciro foi, assim, uma resposta que foi a queima-roupa, né, um tiro a queima-roupa que o Ciro deu. Então, eu acho que aí a identificação do eleitor, porque há o que eu falo, equilíbrio, bom senso, racionalidade, tranquilidade, por que não dizer essa posição mais equilibrada, né? Então, o que eu vejo, eu verifiquei hoje, depois, que realmente a identidade psicológica dos eleitores era muito mais com Bolsonaro, Ciro e Bolsonaro, do que Ciro e Lula. Até por essa crítica, como eu disse assim, feroz, né, do Ciro com relação ao Lula. Eu vejo assim. Agora, aqui, claro que eu me baseava que ele poderia ganhar no primeiro turno. E não faltou muito. Se ele tivesse aí mais, o quê? 1,4%, 1,6% poderia ter ganho. Ponto final. Eu acho que 2 milhões de votos, pronto. 1 milhão de votos. 2 milhões. Aliás, é que eu entendi mal quando você falou 2 milhões de votos. Eu fui pela tua voz. Então, o que eu quero aqui, para terminar, é que realmente hoje nós temos aqui a Tebet declarando apoio ao Lula e o PDT. O Ciro não, né, mas o PDT unanimemente, a direção, está dando apoio ao Lula. A Tebet ainda não fez o pronunciamento. Não fez, mas já declarou, já sinalizou. Outros partidos. Já sinalizou. Eu tenho informações seguras de que ela caminha nesse sentido. Então, o que eu vejo é que a Tebet vai. Agora, aí vem uma questão. Quantos votos da Tebet vai para o Lula? Não sabemos. Pode ser 50%. Os estudos preliminares que já foi feito, que eu tenho informação, é que mais ou menos 50% desses votos irão para o Lula. Se for 50%, o Lula ganhou a eleição. Né? Ganhou a eleição. Então, quer dizer, é claro que também pode perder votos. É evidente, Zezinho, que hoje é uma nova eleição, você não pode afirmar antecipadamente quem vai ganhar. Mas pelo debate, pelo confronto, por exatamente essa dicotomia que houve até hoje, quem votou num deve permanecer com aquele... Não vota no outro. Com aquele candidato. E quem votou no outro vai permanecer. Olha, vocês é o seguinte, você tem bola de cristal, vocês são adivinhos. Olha, se vocês quiserem descobrir alguma coisa da sua vida, procure Buiú e o senador Milanda. Ele vai adivinhar. Eles são adivinhos. Eles trabalham com adivinhação. Estamos às ordens. Você também adivinha. Né? Você adivinhou que o Bagato ia ganhar e acertou. E por que nós não podemos acertar? Só você que tem a bola de cristal? Muito bem, né? Ricardo Frota, sua vez. Bom, eu vejo que esse instituto é muito canalha. Como é que ele vem usar esse argumento agora de que o voto útil foi para Bolsonaro, se quem estava brigando para o voto útil era o Lula? Esse instituto colocou o Lula com 50% e o Lula usou isso
para poder angariar esse voto útil justamente para arrematar em primeiro turno. Então agora vem dizer que o voto útil foi para o Bolsonaro. Isso é ridículo. Esse instituto deve ser criminalizado. Ele está trabalhando para um candidato. Isso não pode. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Ele tem que ser isento, tem que ser imparcial. Agora, não tendencioso do jeito que está. Ciro Gomes, inclusive, gravou entrevista brigando contra isso. Contra esse voto útil, porque ele sabia que ia sair dele. Então, esses votos do Ciro Gomes foi para o Lula, não foi para Bolsonaro nada. Muito menos da Simone Tebet. Agora sim, agora é outra eleição. Agora começa tudo de novo, não tem nada garantido. Não dá para assegurar com 100% de certeza de que todos que votaram no Lula permanecerão votando no Lula. A campanha é outra. É outra eleição. É outra eleição. Agora tem adivinhação. Os governadores, os líderes que conseguiram ser eleitos tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, os governadores de estados, eles vão estar brigando nos seus estados. E agora não dá para definir os votos da Simone Tebet vai para o Lula porque ela sinalizou. Ninguém otorgou procuração, nenhum eleitor otorgou procuração para Simone Tebet representar os eleitores dela, não. Ninguém, ela fala por ela, não fala pelos eleitores, não. Ela pode sinalizar, ela pode pedir apoio, mas o voto mesmo, quem vai decidir é o eleitor. E ela não vai amarrar, não, porque o discurso dela, discurso do Ciro Gomes, foi totalmente contrário. Eu tenho certeza que os eleitores, eles não vão ver com bons olhos uma candidata que batia, que chamava de ladrão, que falava da corrupção do PT, do Lula. Aí agora vamos se abraçar, vamos nos unir para destruir Bolsonaro. Então isso não vai colar, por isso que eu falo e reafirmo, a eleição é outra, tudo vai mudar. Bolsonaro, ao meu ver, ele vem com muito mais força, porque agora o instituto que colocou o Lula na frente com 18 pontos, agora está desacreditado. Agora ele teve 5 pontos e detalhe, esses 5 pontos que o Lula atingiu a mais foi por conta da influência das pesquisas. Buiú, é sua vez, Buiú. Ave Maria, eu quero dizer para vocês que aceito consulta, dada a nossa experiência, o tempo de vida que nós temos, eu e o senador Milando, como o Zezinho disse. Nós não somos mandinários, mas a gente sabe dar bons conselhos. São esotéricos. A gente sabe dar bons conselhos. Analisa comigo. Pega aí no seu UOL, onde foi, quanto foi que os institutos de pesquisas, dentro da margem de erro, de 2 para baixo, 2 para cima, disseram que ia ser as eleições do candidato Lula. Acertou em ipsiliter. E quem falou que dava 50%, com uma margem de erro de 2 para baixo, 2 para cima, você diminui 2, dá 48, e deu 40. Não existe esse acerto. Esse acerto aí que você está falando é justificativa. Acerto é quando bate aquilo de 50 por 36. Isso é acerto, Buiú. Acerto por um lado, isso aí é justificativa. Para de jogar para a plateia, Buiú. Você é inteligente. Eu não contrairei, eu não te superei. Detalhe é o seguinte, 50 menos 2 dá 48. E deu 48,4. Diferença de 1,6. E trocando em miúdos. Para o Bolsonaro deu quanto? O Bolsonaro deu. Quer dizer que o Instituto ele só presta porque beneficiou o Lula? Não é porque beneficiou. Estou falando que ele acertou. Não, acertou o quê? Para o Lula? E os demais candidatos? Não estão na disputa? Mas quem está falando em beneficiou? Buiú é o único comentarista do Brasil que faz... Todos os candidatos que disputaram, que concorreram, que são aliados do governo do Bolsonaro, a pesquisa errou. É só ter exemplo lá de São Paulo. A discrepância, a diferença de votação, colocavam o Haddad lá em cima, com uma enorme vantagem, e o Tarcísio chegou lá no segundo turno com uma ampla vantagem em cima do Haddad. Então isso é um absurdo. Querer mencionar esses institutos e querer trazer aqui para o debate falar ao mesmo tempo, como sendo algo sério, isso é ridículo. Eu quero falar ao mesmo tempo. Vai, pode ir. Detalhe, então 50 menos 40 menos 2 dá 48. E, na verdade, faltou 1,6. Lula hoje precisa nada mais, nada menos que 2,5 milhões de votos para ser o presidente. Nessa ótica que nós estamos vendo, e Bolsonaro precisa de 9,5 milhões, contando que o Lula não tem esses outros 2,5 milhões.
Isso é cálculo estatístico, não sou eu que estou adivinhando. Isso é matemática, em cima dos números que nós vimos lá. Bolsonaro hoje precisa de 9,5 milhões de votos, tá? E Lula precisa de 2,5 milhões. Agora, um detalhe importante que me chamou nessa coisa. Lula teve a mesma quantidade de votos que Bolsonaro teve na eleição de 2018, senadora Mirlando, no segundo turno. 57 milhões de votos. Lula teve essa mesma votação de Bolsonaro. Diferença de 500 e poucos mil, alguma coisa nessa, que não é nada no universo de 118 milhões de pessoas que votaram. Obviamente que nós imaginamos o seguinte: você sabe aquele eleitor envergonhado que tinha votado no Bolsonaro e que ficou envergonhado quando ele fez aquela papiata lá contra o Covid? Quando ele falou que ele não era coveiro, quando ele disse que ele não estava nem aí para comprar vacina, vai comprar vacina na casa da tua mãe, quando ele chamava de vacina e que não ia comprar aquela vacina do Glória, aquele eleitor que ficou envergonhado, que tinha dado o voto nele, ele migrou para o Ciro. Porque, como bem diz o senador Amirlando, são duas patologias quase que iguais, né? Porque aquilo é patologia. Aquilo não são características, aquilo é patológico. São os camaradas que eles são, como é que se chama? São psicopatas. São psicopatias, mais ou menos. E as pessoas se identificam com esses psicopatas, porque eles os representam. Então, essa postura do Ciro agressiva com a postura Bolsonaro, as câmaras, as pesquisas, não prestou atenção que Bolsonaro e Ciro praticamente nesse viés se completam, que Ciro não é nada de esquerda. E o eleitor conservador que estava saindo de Bolsonaro, admirando Ciro, porque tem a mesma patologia clínica da psicopatia de Ciro Gomes, veio para o voto útil e veio para Bolsonaro. É lógico que a pesquisa do Bolsonaro ia furar, ele ia subir, porque Ciro tinha 10%, chegou a 3%, 7%. Se você somar o índice de Bolsonaro, que era o índice de Bolsonaro, que era 36 mais 7%, dá os 43 que ele teve. Claro, claro. Isso é cálculo. Não tem erro. Buiú, não tem como. Eles podem falar o que é, botar aqui o do canto da boca. Se não tem erro, por que Datafolha errou? Se não tem erro, por que eles erraram? Já que não tem erro. Justamente porque os psicopatas do Ciro, que tinha 10, somado aos 30. Eleitor psicopata. Eleitor também. Eleitor. Que isso, Ana? Que isso? Você está rebaixando o debate, Buiú. Os caras que acompanham. Não, queria ofender os eleitores. Não vão deixar eu Aí não, Os caras que acompanham a psicopatia de Bolsonaro e Ciro. Perfeito? Aí sai 7% de Ciro. Introduz em 36% de Bolsonaro, dá quanto? 43. Aí você pesquisa, não ia. Como é que vai pegar isso? Há um provérbio aí latino. Aonde eu dizia, viu, senador, aonde eu dizia, sexta-feira não é domingo. Isso aí. Eu sempre falamos. Todos nós sabemos. Não, você não sabia. E eu também não sabia. Não virou comediante. E o Datafolha também. Não sou comediante, não. Eu fiz a conta. Seu comediante, Eu fiz a conta. Faça a conta você aí também. Soma 36 mais 7. 7 que saiu do Ciro e soma o índice que chegou Bolsonaro no segundo turno e verifica lá se o Datafolha errou no índice de Lula. Só isso. O que eu queria apenas dizer, para trazer, isso é antigo. Isso é um conhecimento que atravessa séculos. Os latinos já diziam simile ad simile. O semelhante procura o semelhante. E é exatamente... O semelhante se atrai. Se atrai, é a mesma coisa. Numa linguagem mais popular, eu diria assim, né? Agora eu fiz uma tradução literal aqui do provérbio latino. Então, quer dizer, o conhecimento da humanidade é longo. Ninguém inventou as coisas agora. É verdade. Então, é essa a questão. Eu acho, no meu entender, há uma similitude. Eu não estou falando que o eleitor é desequilibrado, não estou falando nada disso, eu estou falando as personalidades. As preferências, né? As personalidades, evidentemente, de um e de outro se assemelham. Ou você acha que o Ciro é um sujeito pacífico, tranquilo, é um cara inteligentíssimo, mas jogou fora a inteligência na lata do lixo. Eu só acho que os eleitores têm que ser respeitados, tanto seja do Lula, do Bolsonaro, Simone, qualquer um, mas o eleitor chamou de psicopata merece aqui. respeito. Não verdade, ser chamado de psicopata, concordo com você. Ninguém tem direito a pegar um maço de capim e falar e oferecer para o eleitor. Eu critico o PT, mas eu critico a cúpula.
Os ladrões, não o eleitor do Lula. Você é a Pelo favor do contrário, Márcio do Capim? Merece respeito. Eu não critiquei o olha só. eleitor. Ok, eu estou falando de Buiú. Eu não tô falando. Que eleitor do Ciro é psicopata.